Boa tarde, como vai todos vocês, meus queridos? Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, uma pessoa muito bacana e tem um significado muito grande também na minha carreira, viu? Ela chama Lorena Duarte e é uma pessoa assim maravilhosa, maravilhosa. Nós vamos hoje tratar de um assunto que eu vejo uma necessidade muito grande de que esse assunto seja tratado, falado, repercutido e muito compartilhado, partilhado entre os nossos e compartilhado entre nossas redes, tá? Então, assim, você que vai estar em contato com essa live, eu quero te convidar a depois passar para frente. O nosso assunto hoje vai ser o impacto da terapia na vida do ser humano, tá? Ei, Nath, beijo grande. Vamos deixar o pessoal começar a entrar. Vou convidar a Lorena aqui pra gente começar esse bate-papo gostoso no fim da tarde, um cafezinho, tá? Boa tarde, minha linda. Olá, boa tarde. Boa Tudo bem, tarde. Meirinha? Eu tô bem, sim, você. Boa tarde a todos que estão na live. Tudo bem, tudo ótimo comigo também. Ai, que bom. Um beijo aí pra Nath. Ela que é linda, 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 linda mesmo. Muito obrigada pelo linda. Aí, Nath falou que já vai pegar um café também. Vamos, Nath. Ô, Nath, mas Lorena, a gente estava até combinando, né, Lorena, que a gente talvez ia pegar uma Heineken ou ou uma taça de Uma vinho taça para. de vinho para a Mas gente eu fechar falei, esse domingo com chave de ouro, né, Meirinha? é verdade. Aí, ó, Paulo Ricardo entrou aí também. Boa tarde. Tô falando aqui, Lorena. Paulo Primeiro, Lorena, eu Ricardo é meu queria. amigão. Ai, que bom. Seja bem-vindo, viu, Seja Paulo Ricardo? bem-vindo. Isso mesmo, Lorena, quando você for identificando aí os seus amigos, o povo que te adora aí, você vai dando, cumprimentando aí, que às vezes eu fico meio perdida. É uma boa, Nath. Na próxima nós vamos fazer então com uma. A gente vai discutir aqui se a gente vai tomar uma taça de vinho ou se a gente vai tomar uma Heineken, não é mesmo, Lorena? Então, Lorena, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Eu acho que a melhor pessoa para falar de nós mesmos somos nós mesmos, né? Então, você que é uma pessoa que está aí na busca do autoconhecimento, vai lá. Gente, em primeiro lugar, eu queria te agradecer o convite, Meirinho. É um enorme prazer participar desse processo, dessa live junto com você. E você vem entregando tanto conteúdo de valor aqui na internet, contribuindo, né, para tanto é, é, as pessoas terem acesso a autoconhecimento, ao conhecimento, a aprender a lidar com questões que sozinho às vezes é tão difícil, né? Então, eu queria te agradecer pelo convite, agradecer pelo trabalho que você está realizando aqui também. Gratidão, meu anjo. Meu nome é Lorena, como a Meirinha já comentou, me apresentou para vocês. É, eu sou engenheira civil, hoje eu trabalho com infraestrutura e segurança de barragens. E eu conheci a Meirinha através de uma grande amiga, a Jo. Eu comentei com a Jo que eu estava buscando, porque é uma busca, né, Meirinha? Você ir atrás de autoconhecimento e do cuidado e da psicoterapia é uma busca mesmo, você encontrar uma pessoa que você se identifica. E ela me indicou, eu já estamos juntas aí, sou sua paciente há alguns meses, né? Já estamos juntas num processo muito bonito e que está sendo muito importante para mim, para minha evolução. Para mim também, viu, Lorena? Como eu falei no princípio, você tem sido muito importante na minha carreira. Pode estar certa disso. Que bom. Porque pacientes que estão tão abertos para se conhecer, com tanta coragem, com tanta garra, é muito bom trabalhar. É muito bom, muito bom. Eu sei, assim, que facilita muito o trabalho. Melhor ainda. Mas é E tão eu te dou louco isso. trabalho, né, Meirinha? Eu Meu ia acabar Deus de do falar que céu. agora sim.
O cliente que deseja já esse autoconhecimento, que se lança nessa busca, é algo assim muito bacana, porque é um trabalho que a gente vê um processo rápido acontecendo, mas também um cliente que se lança muito, ele é trabalhoso porque ele se joga demais da conta. Aí o trabalho do terapeuta, eu quase segurar ele, calma, vai, peraí, Tem que ir peraí. dosando, né? Exatamente. Mas não, é um prazer muito grande, mesmo, mesmo. Eu falei aqui no princípio que a gente ia falar aqui, Lorena, sobre os impactos da terapia na vida do ser humano, né, de toda pessoa, o impacto mesmo. E aí, assim, uma das primeiras perguntas que eu queria te fazer, que eu acho que você é uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre isso, é exatamente isso, esse deixar esse material para as pessoas que vão estar nos vendo agora e mesmo as pessoas que vão, né, assistir essa live depois, falar um pouquinho sobre o impacto da terapia na sua vida. Como tem sido esse, né? Conta pra gente aí. Uhum. Bom, para começar a falar sobre terapia, eu acho de verdade que todo mundo deveria fazer. Obviamente, o tratamento com a terapia, ela é indicada para alguns distúrbios, algumas doenças. Obviamente, você tem que ter o acompanhamento, do terapeuta. Mas, honestamente, Meirinha, assim, do fundo do coração, eu acho que todo mundo, valeria a pena todo mundo fazer, porque todas as pessoas carregam dentro de si situações que não foram bem digeridas, ou feridas, ou situações que trazem consequência no nosso dia a dia, a nossa própria história, né? Então a gente vem com essa carga de acontecimentos e de situações, e para trabalhar a parte emocional desses acontecimentos, eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Porque a gente sempre tem uma questão, independente de condição clínica, né? De ser uma indicação médica para tratamento de alguma doença ou distúrbio, compulsão, ansiedade, depressão, independente disso, é, eu acho que é sempre importante você ter o acompanhamento de uma pessoa capacitada, né, que tem envolvendo toda a ciência e os estudos para nos ajudar a nos relacionarmos com a gente mesmo, com a nossa história, com as coisas que aconteceram com a gente. E aí eu acho que vem muito também ajudar no processo que, para mim, é fundamental de autoconhecimento, que é uma coisa que você vem trazendo e batendo bem esse assunto aqui na internet, e eu acho importantíssimo, né? Porque uma das coisas que é fundamental e a base de tudo é o autoconhecimento. E o terapeuta ele tem um papel fundamental nesse processo. Né? Você me conhece, sabe da minha história aí, eu venho de uma caminhada longa aí aprendendo a lidar com a ansiedade e com outros aspectos também. E a minha busca é muito forte, né? Muito intensa. E já passei por outros terapeutas e terapias holísticas também. É uma busca, eu venho de uma longa caminhada buscando esse autoconhecimento e aprendendo a lidar com a ansiedade. Mas esse caminho com você, depois que eu me encontrei, né, nesse tratamento com você, é diferente, é diferenciado. A gente consegue ver os resultados, a gente consegue sentir no dia a dia a qualidade de vida melhorando. Né? A gente aprende principalmente a ter uma certa independência para a gente lidar com as nossas questões, né? Você lembra quando, assim, muito obrigada, tá? Não, não, Agradeço não muito carinho. tô, eu tô sendo muito sincera, muito transparente aqui. Tudo que eu tô falando Que é bom. muito honesto e verdadeiro, viu, Meire? Mas o que não é uma transferência, né, Lorena? Eu sempre É, falo que, assim, eu faço uma entrevista, geralmente, antes, não sei se você lembra. Eu faço a primeira entrevista
E assim, sim, desta entrevista eu também vejo se eu vou ou não dar continuidade naquele trabalho, porque às vezes, se não houver uma transferência, se já não aconteceu uma transferência, porque ela é a base da terapia, dar certo ou não. Se a gente uhum, começa a ter uma transferência, aí tá bom, a gente vai conduzir a coisa e vamos levar ela onde precisar de ser levada, até onde que a pessoa consegue, né, trabalhar aí, porque isso depende muito mais do paciente do que do terapeuta, mas com a transferência o terapeuta consegue chegar muito mais fundo na alma do é. paciente. E é E importante. Ah, desculpa, pode falar. pode falar. Não, porque eu acho muito importante a gente falar sobre transferência, porque eu posso falar por experiência própria que, e muitas pessoas, Meirinha, desistem do tratamento e de fazer o acompanhamento justamente porque não encontra uma pessoa com quem ela tem essa transferência da primeira, da segunda, da terceira vez. E isso Uhum. não só com terapeuta, eu falo em outras situações também, com médico. Às vezes você procura uma pessoa para fazer o seu tratamento e não se adapta, e não tem essa transferência, não encaixa, né? Isso é muito importante. E aí a pessoa acaba desistindo de fazer o acompanhamento, de fazer o tratamento, porque não deu certo na primeira, na segunda, na terceira tentativa. E aí que eu afirmo para vocês, vale a pena, troque enquanto você não encontrar uma pessoa com quem você tem essa transferência. A nossa Exatamente. foi de pronto, De né? cara. Graças a Deus, é. É muito boa. Eu lembro também, não sei se você lembra disso, mas quando você sentou, logo no finalzinho, eu falei, não sou muito convencional. Você lembra Aham, dessa fala? sim. É porque, assim, eu sou muito aberta também, muito honesta, muito sincera também. É, a- esse trabalho, ele é muito mais do que só um trabalho, né? É óbvio que a gente está aqui, a gente precisa, sim, de trabalhar para sobreviver, né? Manter a nossa sobrevivência, Uhum, mas depois de tudo que eu passei na minha vida, eu não quero só um trabalho. Eu quero uma missão, eu quero mais, muito mais. uhum, Então eu me lanço, me jogo. Eu realmente trabalho muito com a minha alma, muito com o meu coração mesmo. E assim, eu quero. O resultado, para mim, ele é muito mais importante do que qualquer coisa. Porque uhum, esse é, de fato, o resultado é, para mim, o maior ganho de uma terapia, é o resultado. É muito gostoso. Eu me uhum. apaixono. Eu sou apaixonada, você sabe, eu vivo falando isso, eu me apaixono com meus pacientes. Aham. E a gente com você também, né? A A gente gente cria uma não relação amarra. de muita confiança e, e, e essa relação de confiança é fundamental, né, Meirinha? Até para a gente Exatamente. conseguir expor as nossas dores. E eu vou te falar que não é fácil a gente. É um momento, o momento da terapia é um momento em que você está se abrindo para situações que não são fáceis para você. Você está assumindo muitas vezes, você está entrando em contato muitas vezes com características suas que você não gosta. Não é prazeroso olhar para as características que a gente quer mudar, para os nossos defeitos, para os nossos vícios comportamentais, vamos dizer Uhum. assim. Então, você se abrir e mostrar, permitir que a sua fragilidade esteja ali exposta, exige uma relação de muita confiança com o profissional que você está lidando, né? Então, assim, é muito importante porque a gente está abrindo as feridas e as sombras e expondo toda a nossa parte negativa, e é muito importante que a gente deixe isso aflorar mesmo, porque é ali que a gente precisa trabalhar. Se está doendo, se está incomodando, se está ruim e se é uma coisa feinha ali da nossa uma parte mais Todo mundo tem. sombria, que todo mundo tem,
E a maioria das pessoas vai escondendo ali, né? Para Exatamente. para maquiar e para facilitar o dia a dia e as relações também, né, Meirinha? Porque imagina se a gente sair com as nossas sombras expostas por aí, Exato, não é realmente impossível. complica. Ah, Então, o é, interessante é que nesse momento da terapia a gente abra essa feridinha aí justamente para cuidar, para tratar, né? exatamente. Ela só vai ser tratada se ela vier à luz. Não há como Isso. mexer em algo que está escondido. E a transferência ela é tão importante porque quando você se relaciona com alguém que você faz de fato uma transferência, você fala, você conversa com a sua própria alma. O terapeuta fica ali e a transferência ela é exatamente uma via de mão dupla que você fala com a pessoa, mas na verdade é quando você começa a conseguir falar para você mesmo. E isso é Uhum. só a transferência que faz. É. Mas nós já trabalhamos várias coisas que são super interessantes. Por exemplo, o mecanismo de defesa é algo que vai sim estar nos regando, porque eu sempre bato nessa tecla, né? Nosso cérebro, ele quer mais é ficar quietinho, vivendo já acomodado naquilo que ele já está com o costume de fazer. Quando você vai entrar em confronto com algo que é novo, com algo que vai te dar trabalho, com algo que vai te fazer uma demanda de descarga de energia muito grande, ele vai tentar te defender, que é o que a gente chama de mecanismos de defesa, que a gente tem muitos mecanismos de defesa. E é muito interessante, porque quando você está fazendo uma transferência com o seu terapeuta, você é como se tivesse realmente de mãos dadas com alguém que realmente é um suporte para você. Uhum. Aí você começa a conseguir a enfrentar esses mecanismos de defesa, porque você sente que já ali você pode, que você vai dar conta, e que muitas vezes sozinha é impossível. Você falou uma coisa que eu achei Uhum. muito importante. A relação de que todas as pessoas deveriam fazer terapia. E não só as pessoas com algum tipo de patologia, mas todas as pessoas. E eu acredito assim, melhor seria que todas as pessoas fizessem, porque a terapia ela evita a patologia. Isso. Agora, se você não fizer, uma hora você vai ter. Hoje, eu acredito É. que hoje, é, vamos falar que só não é 100% porque 99,9%, o 1% faz terapia, está se É. cuidando. Ô, Não é Meirinha, e a verdade? patologia é, na verdade, o sintoma de situações mal resolvidas que a gente não tratou, Exatamente. né? Que a gente não Exatamente. cuidou, que a gente não olhou, não é É isso? esbarrar em feridas que muitas das vezes elas estão conscientes, Uhum. entendeu? São feridas muitas das vezes que aconteceu na sua infância, por exemplo. E não não que necessariamente feridas vão acontecer só na infância, mas a Uhum. maioria delas é a partir da infância que nós vamos estar tendo reflexo na nossa vida adulta, principalmente adolescente, vida adulta, nós vamos estar tendo reflexo exatamente dessas dores que elas são de fato uma incógnita para nós mesmos, porque a gente não sabe, a gente recalcou. Olha, uma das Uhum. coisas mais sérias que existe no ser humano é o recalque. É, você pega tudo que te magoou, tudo que te fez mal, e você simplesmente joga para dentro de um baú. Tipo, não quero mexer com isso, não quero mexer com isso. O recalque é um mecanismo de defesa, Meirinha? O recalque é um mecanismo de defesa. E é um mecanismo de defesa, digamos que o recalque seja um mecanismo de defesa bruto. Uhum. Você está me entendendo? Como que eu falo bruto? Porque uma criança recém-nascida, ela já recalca as coisas. Um recém-nascido. Assim que ele nasceu, a dor de respirar, a dor de vir ao mundo, de entrar para essa atmosfera é diferenciada, né? Porque no útero tem tudo certinho, tudo perfeito. Essa criança já recalca a dor, ela já esquece. Ninguém lembra do nascimento. Né? Ninguém lembra da hora do É. nascimento. E seria uma coisa assim, extremamente difícil, porque existe um sofrimento aí. Então, ele é um mecanismo primário. Você vai estar sempre recalcando coisas. E o que acontece com o recalque depois, Lorena? Muitas das vezes, coisas que você não consegue enfrentar na sua vida adulta, é porque você recalcou na sua vida de criança. Então, você não consegue enfrentar aquilo. Por quê? Porque você vai ter que mexer numa fantasia. Até às vezes, fantasia, às vezes não foi algo traumático. Às vezes foi algo que você, como criança, fantasiou e jogou lá no seu inconsciente. Então, Uhum. quantos relacionamentos que às vezes dão errado?
Exatamente por isso. A pessoa fala, eu não consigo quase me lidar com relacionamento nenhum, não dá certo. Por quê? Porque a pessoa está lá em conflito lá na infância dela. Quantas pessoas que têm problemas com pais, com as mães e que vão refletir na vida adulta em todas as outras áreas, tá? Todas as áreas. E, na Mas, verdade, às vezes a gente vive a consequência desse recalque, né? A gente vive sofrendo as consequências e não consegue identificar por que que a gente tem esses padrões repetitivos, por que que a gente está tendo esse sintoma da ansiedade. E aí que entra a importância de fazer a terapia, né? Para a a gente terapia. justamente cavar, encontrar a fonte da dor, a raiz da dor e que está gerando essas consequências para daí a gente cuidar dela, né, Meirinha? E o mais interessante é porque não que você vai ter com toda clareza exatamente o que aconteceu, mas Aham. você vai conseguir identificar de uma forma quase que mágica, é quase mágico, né? A gente fala assim que é como se mudasse uma chavinha, Uhum. mesmo dentro da terapia, às vezes a sua fala, aquilo que você vai expondo, de repente você fala, me fala, uma das pessoas que eu acho o máximo, a quantidade de insight que você já chega com ele antes da terapia começar. É verdade. Ô, Meirinha, mas eu sou muito inquieta. Eu não consigo ficar com nenhuma situação me incomodando. E a gente vem avançando numa velocidade tão rápida, né, no nosso processo, Sensacional. que hoje eu já consigo, por exemplo, às vezes acontece uma situação e aquilo desperta em mim alguma emoção, algum sentimento desagradável, né? Uma irritação, uma tristeza, aquilo me incomoda de alguma forma. Eu já consigo lembrar de você, imaginar você falando as coisas, e aí esse incômodo, eu não consigo ficar tranquila enquanto tem esse incômodo aqui. E aí, justamente com as técnicas que você já me ensinou, o DCD, eu vou questionando e tentando entender de onde que vem esse desconforto, esse incômodo. E aí, eu mesma já vou. Como eu já estou no processo de autoconhecimento e no processo com você, eu já consigo identificar de onde que vem esse incômodo. Isso é o E mais aí, sensacional. mas aí o importante é ter essa independência que eu sozinha já consigo avaliar, consigo criticar, consigo identificar de onde vem, e nas nossas sessões eu comento com você e a gente Junto, fecha com uhum. chave de ouro. Porque a sua análise é fundamental, né, Meirinha? Muitas vezes a gente fica perdido e até. É porque, na verdade, é, pensa, começa a abrir, porque assim, eu sempre falo, a terapia, o nosso momento de encontro é 1 hora e meia, mas você precisa de estar em terapia durante todo o tempo. A semana que vai passar, você precisa de estar em análise, sim. E você falou uma palavra assim muito chave. A, a necessidade da. Ó, oh, perdi. Perdi a palavra. Minha irmã perguntou assim: quando você perde as palavras? Eu falo, na hora que eu acho, eu pergunto por quê. Independência. Acho que eu tô precisando de alguma independência. Deve ser financeira. Mas o ser humano, ele realmente precisa dessa independência. Ele precisa realmente dessa busca. Quando ele entra uhum, em autoconhecimento, o foco é a independência dele. É dele realmente saber cuidar dele. É dele saber olhar para trás e dar significado novo. Porque o que aconteceu não vai voltar, não tem como mudar aqui. é, Vai acontecer. Terapia não é mágica. Não as pessoas, às vezes, quando eu. Porque eu sou hipnoterapeuta também, né? Então, às vezes, o pessoal chega querendo hipnoterapia como se a gente fosse levar a pessoa lá e fazer com que aquilo fosse se desmanchado da vida dele. Isso não é verdade. Nada tem como mudar. O que aconteceu não vai mudar. O que muda é o significado que você dá a partir do dia que você consegue olhar aquilo de uma forma independente. Isso é muito importante. Essa palavra realmente precisa ser colocada. Uma pessoa que não entra nessa independência, ela vai ser dependente de tudo. uhum, Do terapeuta, ela vai ser dependente até das dores do agressor.
daquilo Uhum. que, da falta de amor, da falta de atenção, né? Ela vai continuar dependente daquilo. Eu confesso que Dependente. tem horas que dá vontade de te ligar. Falar assim, ai, Meirinha, Eu já te falei que pode. eu já cheguei nesse ponto aqui, mas daqui eu não consigo avançar e a situação tá me consumindo. É Não, só uma acelerada sua. mas é porque é desconfortável mesmo, né, Meirinha? É trabalhoso e é desconfortável, igual você comentou agora. Não é num passe de mágica. A sensação é de que fazer a hipnose, é, eu vou deixar o trabalho com você. Você vai me hipnotizar, entrar na minha mente, trabalhar e E não é assim. eu já vou voltar com a situação resolvida. E não é, a verdade é que a terapia é trabalhosa, ela dói, né? Não é fácil Dói. você encarar partes difíceis da sua história, da sua vida, mas o que eu posso afirmar com certeza é que vale a pena. Se Além de doer, ser vai. importante, exatamente, doer vai de Mas qualquer se não forma, mexer, vai doer de qualquer jeito. não vai sarar. E vai doer Exatamente, mais sem sarar. exatamente. O importante é a gente já ter a consciência, que já é um grande passo, né? E ter essa disposição para trabalhar e falhar de novo, né? Não é gostosinho, não é prazeroso, mas eu acho que faz parte do processo de maturidade a gente aprender a lidar com o que é desconfortável também, a gente aprender a lidar com o que dói e aceitar isso de forma natural, de forma madura, sabendo que vai passar e que a gente tem um objetivo maior, que é curar, que é tratar essa dor, né? É. Existe uma diferença muito interessante, porque o ser humano que não quer confrontar a sua própria história, ele vai recalcar, recalcar, recalcar e vai usar vários outros mecanismos, negação, resistência, né? Vai usar vários mecanismos que vai ser mais fácil para ele não ter que lidar com aquela dor. Uhum. Mas em compensação, quando ele entra num estado de confronto mesmo, que ele topa e fala, e assim, eu acredito assim, toda vez que um paciente vem pela primeira vez, quando ele vai embora, não sei se você lembra, eu falei, parabéns, você deu um É, grande passo. lembro. Uhum. Porque buscar a terapia é um passo que você dá para esse confronto. Por quê? Mas é muito mais fácil você estar com alguém que realmente vai. Que você tem. Porque você vai ter um tempo também para você saber se você vai querer continuar ou se você não vai querer continuar, porque isso é completamente livre. Mas Uhum. você vai estar assessorado, né? Você entra para esta busca, mas você não vai estar sozinho, você vai estar assessorado de uma certa forma. Mas é você que vai dar os passos. Você só vai ter alguém que vai estar do seu lado para te mostrar, opa, peraí, fica calmo, porque olha, o que que acontece? Durante a semana você vai e começa. Muito mais do que até na terapia, porque é uma semana. E aí realmente cria-se uma confusão, porque às vezes, quando se abre aquela aquela chama por dentro, eu falo que é um vulcão em erupção, porque você é quase um vulcão em erupção, né? Quando abre, que vai julgando para fora, que a gente vai conseguindo confrontar, às vezes a gente se confunde mesmo, sozinho é mais difícil. Quando você chega É. perto do terapeuta, ele só te orienta, calma, porque quando a gente está de fora, a gente não está enfrentando a dor, porque eu só te oriento, mas eu não estou sentindo a sua dor. É. A diferença está aí, eu não estou sentindo a sua dor. Eu estou do lado de fora tentando te orientar, sabendo que está doendo, é óbvio, Uhum. né? Mas sem sentir ela, porque estar sentindo é muito diferente. Fala que quando Uhum. você está lá resolvendo alguma coisa de outra pessoa, é muito mais fácil, você vira e conversa e ajuda, né? Você é total com outras pessoas. Comigo mesmo eu tenho aquela dificuldade. Por quê? Porque enquanto você está esbarrando numa dor, é sempre difícil. Mas sozinho é mais difícil. É Acompanhado, mais não. difícil. É. É. E principalmente porque tem a ciência, tem o conhecimento, tem a experiência de anos de prática também, né, Meirinha? E com a sua sensibilidade, você consegue, estando de fora e olhando a situação como um todo, olhando o meu histórico, onde que eu costumo, as minhas resistências.
Então, Uhum. o seu trabalho vai muito além do que só direcionar e me ajudar a entender as situações, né? Vai no direcionamento, sabendo do contexto geral. Não é óbvio, né? A importância da terapia está exatamente no conhecimento que a gente vai tendo do paciente. Por quê? Porque as suas falas é que mais responde às coisas, Uhum, né? Me fala muito mais, seu jeito de falar, seu jeito de articular, até, né, como que a gente articula. E é muito interessante, porque com o tempo você vai criando esta a palavra que você usou fantástica, a independência. Por quê? Porque às vezes você vai ter atitudes que se fosse numa outra época onde você não estivesse com esse autoconhecimento, ela seria recalcada, negada, né, projetada. Mas, às vezes não, às vezes você vai usar o próprio mecanismo a seu favor, uhum, entendeu? Mas de forma madura. Você não vai estar fugindo, mas você vai estar falando, isto eu não quero, eu nego isto, por quê? Porque eu já sei que isso não me faz bem. Todas as vezes, esta situação você consegue mapear ela de uma forma madura. Por quê? Porque você já conhece aquilo que te magoa, aquilo que te fere, aquilo que não te faz bem. Ou você já conhece aquilo que você quer, eu vou entrar com a responsabilidade e com a consciência de que eu estou indo porque eu quero. Então, o que aconteceu vai ser muito diferente as respostas que você vai começar a dar, né, diante das situações, é uhum. muito diferente as respostas. Por quê? Porque você vai se tornando alguém que sabe de si, entendeu? É, Eu sei de mim, eu quero isto para mim, e eu não quero isto, indiferente, porque a gente tem. Olha, hoje, você há de concordar comigo que hoje, principalmente dentro da mídia, das redes sociais, hoje que o mundo está tão assim fácil de saber tudo de todos, a maioria das pessoas ela é levada é feito manada mesmo, né? é. Ela é levada pela correnteza. Então, assim, não é Uhum. só um trabalho de confrontar você mesmo, mas é um trabalho de confrontar uma ideia gigantesca que está te arrastando junto. Então, assim, o autoconhecimento ele é sensacional, porque você começa a se tornar alguém realmente único, Uhum. né? Senhor da sua própria história. Isso é sensacional, Lore. Isso é fantástico. Exatamente, nos dois sentidos, né, Meirinha? É você se conhecer até para você dominar a- a- as suas qualidades, as suas aptidões, os seus dons, e para você reconhecer as suas fragilidades também. Só a partir do Aham. momento que a gente conhece as nossas fragilidades que a gente consegue direcionar para melhorá-las e para evoluí-las, né? Então, o autoconhecimento é fundamental para essa independência, né? Você saber o seu limite, você saber o que você gosta, o que não, que não, o porquê que aquilo está te incomodando também. E só assim a gente consegue caminhar no rumo do crescimento, né? E essa questão do efeito manada é muito importante também, porque eles falavam que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Hoje a gente pode dizer que é a média das pessoas que você segue e que você assiste rotineiramente na Exatamente. internet. Exatamente. Isso é muito sério. Porque é muito sério. E aí eu já vi relatos assim de algumas pessoas que, eu tive que dar um tempo na internet porque não estava me fazendo bem e tal. A gente tem que observar as pessoas mesmo que a gente acompanha, assim como as pessoas que a gente convive, né? Mas falando Uhum. no mundo digital que você citou, isso é fundamental também, você selecionar pessoas que te acrescentam, que te agregam, pessoas que têm referências que já estão onde você quer chegar, né? E a Uhum. gente ter como referência pessoas que construíram coisas que eu quero construir. E não com situações também que vão te incomodar, te deixar para baixo, te deixar triste. E aí eu acho que a gente tem até que investigar também, quando fala assim, eu não gosto de assistir fulano, que fulano só posta coisa boa,
e eu me sinto mal de ver aquilo, eu sinto que eu não tenho nada, que eu não sou nada, que minha vida não acontece nada. E até isso a gente tem que investigar também. Por que que incomoda você ver, né? Assim, óbvio que a gente tem que ter a consciência que ninguém fica postando os momentos tristes, né? Ela posta ali poucos segundos da vida dela, e a gente se baseia nisso, né? Ela mostra só o palco, a gente não sabe dos bastidores. Exatamente. E a gente está lidando com o nosso bastidor o tempo todo, né? Então a Porque gente, dele não tem como principalmente, fugir. tem que ter esse discernimento, né? Uhum. Não tem como fugir. Você pode até entrar em estado de negação, você pode fingir que nada está acontecendo, você pode moldar uma vida em cima da vida de uma outra pessoa. Aliás, você pode moldar uma vida em cima da imagem que você criou de outra pessoa. Exato. Porque é só uma imagem. Você Esse não detalhe sabe faz da toda a vida. diferença. Faz toda a Faz toda a diferença. diferença. E outra coisa que é muito interessante, quando você fala de investigar isso, é muito importante porque quando você investiga o que agrada em outra pessoa, sabe? Coisas que você fala, cara, que admiração que eu tenho. Não entrar com o coitadismo, que já é uma armadilha absurda, ruim e poderosa que trava completamente a vida da gente. Mas você entrar com uma observação assim, até esse confronto de saber assim, o que que eu gosto ali? Por que Uhum, que eu assisto aquilo? Porque é bom. Você vai criar muita identificação em você mesmo. Você só gosta de uma coisa que está em você. uhum, Você só gosta de alguma coisa que você passou pela sua. O cérebro ele só vai filtrar aquilo que você viveu, aquilo que você vive, aquilo que você viu, aquilo que aconteceu na sua história, na sua vida. Você não vai simplesmente gostar de uma coisa, do nada não. Tem um porquê de você gostar daquilo. E muitas das vezes é aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente observa e fala, cara, que legal, isso está muito dentro das nossas competências. Aquilo que a gente tem capacidade para ser também, capacidade para fazer, e muitas das vezes até com um jeitinho só nosso, porque cada um tem a sua pitada, né? Única, uhum. talvez ser até muito melhor do que no fazer, eu mesma fazer, talvez você melhor do que grandes nomes. Por quê? Porque as pessoas que está para eu alcançar é para eu alcançar, não é para mais ninguém. Então, assim, olhar alguém. Agora, quando você olha alguém que você fala, péssimo, não gosto disso nela. Essa acho que é a Aham. pior parte. É a Porque pior. gostar é bom. Nossa, detesto fulano, porque é isso, isso, isso. Ela Pode me olhar, é irrita, eu não seu. suporto ver. É. Você não suporta aquilo que você talvez tenha que ficar, Que porque você fulano você tem. entra se você quiser. É. É, você entra se você quiser, você convive, você vai ficar muito perto de alguém que te irrita se você quiser, mas perto de você não tem como sair. Não, Então, assim, exatamente. investigar isso, ter essa coragem de virar e falar, eu não gosto disso em fulano. Aí você ter a coragem de olhar para dentro e falar, onde que isso está em mim? E não é É. fácil, não, mas acha. Isso é interessantíssimo. E aí você passa, ô Meirinha, a encarar situações com o tempo, né, de terapia e de autoconhecimento. Você passa a encarar situações como esse exemplo que você acabou de citar. Se eu identifiquei que fulano me irritou e eu começo a analisar o que em mim que está ressoando, né? Onde Aham. em mim que está essa parte que se incomoda com ela? E aí você começa a se analisar mesmo e aí se conhecer melhor ainda, E né? como que você vai mudar alguma coisa que você não sabe que está errado? Exato. Não É só a tem. partir da consciência. Exatamente. Enquanto você não ter essa coragem de olhar e falar, olha, as melhores pessoas que convivem com a gente são aquelas que nos fazem muita raiva às vezes, que fala na sua cara certas coisas que você não quer escutar. Eu acho Aham. super bem. Eu digo questão realmente familiar, tá? É família mesmo. Você falou, a gente falou aqui um pouquinho sobre as redes sociais. Infelizmente, hoje, as pessoas estão muito mais conectadas fora do ambiente familiar, do ambiente mais íntimo dela, né? A galera sentada na mesa, almoçando, e cada um com seu celular, conversando com outras pessoas. Amigos hoje, sai,
e senta para tomar uma cerveja, para comer um tiragosto num barzinho e cada um com o seu telefone conversando com uma pessoa que não está lá. Então, na É, verdade, a gente está muito mais conectado e a gente perde a oportunidade de estar conectado com pessoas que estão na nossa frente, que a gente vai fazer leituras muito mais sensatas, né? é. Agregar valores muito maiores, porque se você gosta de estar perto daquela pessoa, se você sai com ela, se você conversa com ela, se você gosta dela, ela tem valores que te agregam, porque senão você não ia conseguir. É, Entendeu? claro. Então, assim é a bendita da transferência, né? Só que essa questão de ficar muitas vezes fora do ar, fora do contexto real que eu estou vivendo, é fuga. Você perde a conexão pessoal, né? É negação de si. É mais fácil conversar com alguém que eu não conheço, que eu não tenho que conviver com os problemas, com, com a realidade que eu vejo, que espelha em mim mesma. Por isso que a internet hoje é um foco tão poderoso, porque ela ajuda você a se desconectar de você mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, isso é muito sério. A internet é maravilhosa. Ótimo. Olha aqui a oportunidade que a gente está tendo agora, É. conversar um assunto tão importante quanto esse, deixar aí salvo para outras pessoas verem, né? Isso é ótimo. Mas até que ponto que eu deixo isso ser a minha vida? Uhum. Ô, E é muito Meirinha, histórico, né? e é importante a gente trazer aqui, a gente está falando, né, das consequências da conexão e tudo mais, que a gente perde essa presença, né? A gente perde justamente a conexão com a gente mesmo e com o outro. O momento que eu estou o tempo todo no telefone é o momento que eu não preciso olhar para dentro, eu não preciso prestar atenção né, nas coisas que estão me incomodando, nas coisas que estão acontecendo ao meu redor. E é tão importante, tão fundamental a gente tomar consciência que a maior conexão que a gente precisa fazer hoje é com a gente mesmo, né? Exatamente. É a conexão com a nossa essência, com as nossas é, dores, com o que está incomodando, com as pessoas que vivem ao nosso redor. A gente estar presente, né? E eu Tanto para ouso a a gente falar, mesmo quanto para as pessoas que a gente convive. exatamente, mas eu ouso a falar aqui com toda certeza. Você não vai se conectar com ninguém verdadeiramente enquanto não estiver conectado com você. É. Por isso que as relações hoje são tão vazias e vagas. Ah, e esse é um assunto que eu adoro, Meire. É, não vai, não vai. É. Você só consegue se conectar realmente com alguém depois que você passa a ser alguém Uhum, inteiro. Como? Como que você vai ajudar alguém se você não sabe como fazer? Como você vai amar se você não sabe amar? Como você vai cuidar se você não sabe cuidar? É de si mesmo, porque nós somos os principais meios de aprendizagem. É nós, é em nós. uhum, Porque é, só em você vai sentir de fato as dores, as alegrias, os prazeres, os desprazeres. É você que consegue ter essa conexão com você mesmo. Então, quando é. você vai falar com o outro, quando você vai fazer essa conexão com o outro, você vai ter um contato, eu sempre falo, contato consciente, não do outro, mas é um contato consciente de você mesmo. Mas quando você tem uma consciência de que aquilo dói em você, você vai chegar no outro de uma forma muito diferente. Ô, Pessoas Meirinha, resilientes, pode pode ir. falar. Não, pode concluir, por favor. Não, já concluí, pessoas que são resilientes, fortes, eu sempre bato nessa tecla, né? O ser humano é um ser que está em aberto. Uhum, Nós estamos aqui, nós somos os únicos que estamos em aberto. Temos uma estrutura quando nascemos, mas estamos em aberto. Mas o fatal, tipo, o principal do ser humano, não é o onde que vai achar a felicidade, onde que eu vou ser completamente feliz, realizada, mas o quanto eu consigo lidar com o sofrimento, o quanto eu consigo lidar comigo mesmo, com as minhas mazelas, com as minhas sombras, né? Como você mesmo disse, com uhum, as minhas sombras. Essa força faz de você um ser humano que dá conta de se reinventar e se inventar, dando uhum. novas formas, criando um ser muito maior.
Pode É. falar agora, porque senão eu continuo. Não, é porque eu adoro esse assunto da gente falar, né, de estar bem e sobre relacionamento também, porque eu acredito que os relacionamentos, tanto os relacionamentos afetivos, de trabalho, as relações familiares e com amizade, todas as relações, eu acredito muito na doação, sabe? Na doação, no amor, no se doar, no você acrescentar a vida das pessoas, seja da forma que for mais natural para você, né? Seja com palavras, seja com atitudes, você agir pelo outro, você ter a capacidade de amar também e se doar. E essa questão que você falou é fundamental, porque se você não tiver bem, se você não tiver, é, não bem no sentido de passou a régua, né? Igual você falou, a gente é uma tela em aberto, a gente está em construção, né? Mas se a gente não tiver minimamente equilibrado e bem, e trabalhando para a gente melhorar e para que fique bem o que ainda não está, né? Quando a gente está nesse processo e a gente não consegue dar, né? É uma coisa interessante isso, porque a gente já conversou várias vezes sobre isso, mas se eu não estou bem, eu não tenho condição de doar. Eu primeiro estou aqui tentando me equilibrar, eu não estou. E aí, muitas vezes que surge também a expectativa de só receber. Eu não estou bem, eu espero que fulano me ame. Eu não estou bem, eu espero que fulano me entenda. Eu espero que ele me perdoe. Porque afinal de contas eu não estou bem, eu estou no processo aqui, eu estou tentando é, me equilibrar um pouco na minha confusão, e eu espero que o mundo entenda isso e me dê. E na Só que o verdade mundo não eu vai te acho que a entender, né? essência. Não, eu acho que a essência do relacionamento é exatamente o contrário, é você dar, é você doar, é você partilhar, né? E aí é Aí se importante a torna gente, seu. exato, é importante a gente estar bem, para que a gente possa ter relacionamentos mais leves e mais produtivos, né? Vamos dizer assim. O ser humano hoje, ele espera do outro aquilo que ele precisa fazer. Uhum, O que que acontece muito em relacionamentos? Eu digo em todos os relacionamentos, mas eu faço para o outro do jeito que eu gostaria que fizesse para mim, mas o uhum, outro não sou eu. Então, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa para o outro que o outro não vai gostar. E não é porque. Não estou falando de gente chata, né? Porque tem muita, tem aquelas é, dificuldades. Aliás, a pessoa, quanto menos ela se conhece, mais chata ela é. E eu tô é. falando sério, eu não tô falando assim, não é boca solta, né? Mas assim, a pessoa precisava muito ter essa noção. Será que eu sou agradável para as pessoas? Será que as pessoas realmente gostam de estar perto de mim? Uhum, Será, sabe esses questionamentos? Eu sou uma pessoa boa de conviver? Porque quando você está fugindo de você mesmo, é sinal que você não está dando conta de ficar com você. E uhum, será que se eu não estou dando conta de ficar comigo, o outro está dando realmente conta de ficar comigo? Então, assim, às vezes a gente cobra do outro aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu gosto, mas às vezes também a gente não fala. Os é, relacionamentos, mas como que você vai falar se você não identificou isso? Você fala o que você sabe, você fala o que você conhece. E olha, o mais sério, quanto mais propriedade você tem daquilo que você conhece, mais doutor, melhor você vai ser, você sabe, né? uhum, Eu falo que é o mestre, ele tem total noção do que ele está mexendo. Então, quanto mais você conhece de si, muito melhor você vai se tornar. Pessoa que ela sabe aonde ela. Isso é meu, isso não é do outro. Mas quando você se conhece, você começa a saber observar o outro. Observar não é ele, não é, eu não tenho que dar o que eu gosto para ele, não. Eu preciso observar o que ele gosta. Eu quero saber uhum. como fazer. Isso é doação, é o que você falou aí, é a doação. Eu te falei de um livro maravilhoso que eu tenho, eu te falei para você ler, eu não sei se esse livro eu já te falei, mas Porque eu tenho medo de amar.
Não, não li não, não É um li ainda livrinho não. bem, bem fininho, é uma dica maravilhosa aí, tá? Esse assunto ele envolve demais da conta, porque eu tenho medo de amar. E nesse livro, ele é um psicanalista que ele trata exatamente isso. Enquanto você sair buscando as coisas que te satisfazem no outro, você vai voltar vazio, porque o que te satisfaz está em você e não no outro. Agora, quando você sair para tentar satisfazer o outro, indiferente daquilo que o outro vai te dar, você vai voltar cheio, porque você vai com certeza se encher de você mesmo, daquilo que você tem de Uhum. melhor. Isso é sensacional. Se você for parar para você Sensacional. pensar, fica muito mais fácil a vida se as pessoas começassem a simplesmente pensar desse jeito. Só que é difícil, a gente é egoísta, né, Lorena? E a parte do egoísmo? É, nossa, Deu uma agarrada aí, Lu? voltou. Deu? Acho que Ah, voltou então para tá mim bom. aqui. Voltou para você Tá, pra aí? mim tá de boa aqui. Voltou, tá de boa. Aham. É, Então e pode essa ir. parte do egoísmo, da gente sempre esperar, né? Aham. Tem muito sentido com o que eu comentei, a gente sempre espera ser preenchido, né? E não preencher, doar. E o egoísmo é uma característica humana, né, Meirinha? Assim, eu acredito É. que todo mundo tenha um pouco de egoísmo e a gente tem. Eu falo que essas características ou essas más inclinações é uma luta diária É diária. É para diária, gente ir gente. trabalhando e observando, É os errando e dois mundos, né? consertando, tentando melhorar, Exatamente. né? Nós temos os nossos bons e nossos maus hábitos. O que eu Isso. alimentar mais, o que eu fortalecer mais, vai ser o que vai sobressair em mim, né? Então, assim, Uhum, o egoísmo, por exemplo, se você for parar para você pensar, a gente vai tocar no assunto que, por exemplo, o egoísmo. O egoísmo, no sentido egóico, ele não é totalmente negativo, entendeu? Por quê? Porque se você uhum, não se ama, se você não sabe cuidar de você mesmo, se você não olha para você mesmo, não tem esse preparo para ser alguém inteira e não querer arrancar pedaços dos outros para colar em você, para poder te completar, isto é autoconhecimento. Então, assim, não é um egoísmo. É eu estar realmente melhor e é benéfico. Agora, o egocentrismo, que é o que a gente tem vivido com uma força muito maior, que é o egocêntrico, né? Ele quer ser só o centro. O ser humano hoje tem uma dificuldade muito grande de fazer qualquer tipo de partilha. Eles querem realmente ser o centro. Só que isso tem uma frustração muito grande, porque ninguém é o uhum. centro de ninguém. A verdade é que todo mundo É. quer ser o centro, mas está todo mundo querendo ser o centro, então você vai estar sempre frustrado. É aonde que a pessoa adoece. Quantas pessoas realmente estão aí deprimidas, com transtornos seríssimos de ansiedade? Por quê? Porque elas querem ser o centro. E não vão ser. Isso não Uhum. existe. É. Lorena, inacreditável. O que? Você viu os 7 minutos aí, Lorena? Ai, meu Deus, vi. Tô Gente, já? chocada. Ah, não. Ah, não. Comeram o Passou nosso muito tempo. rápido. Não, mas se você quiser, a gente para essa e continua depois, mas vamos lá. Vamos. Eu quero, assim, para esta, pelo menos, eu quero, assim, agradecer profundamente palavras tão sensatas e tão doces. E, assim, eu fico muito feliz mesmo, mesmo, mesmo. Não só feliz do seu processo, que é maravilhoso, que é realmente um processo que eu fico muito admirada, mas, assim, ver você falando aqui foi muito bom, porque, assim, o quanto é consciente, sabe? É muito bom mesmo. Muito Ô, Meirinha, gratificante, viu? que bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu acho que não poderia ser Que diferente, né? A gente sempre tem que levantar o dedo para ver quem que vai falar. Nosso papo flui, né? Sempre muito gostoso te encontrar. Mas eu sou muito grata também a Deus por ter te encontrado nesse meu processo, nesse meu caminho, que nem sempre foi fácil, né? Algumas semanas eu chego
Ah, Meirinha, aconteceu um monte de coisa, não sei o que, toda feliz. Aí tem dia que eu já tô mais. Não, não aconteceu nada. E aí, com dois É o dia que minutos você de mais fala. conversa, é o dia que eu mais falo. Mas eu sou muito feliz de ter você de mãos dadas comigo nesse caminho. Sou muito grata mesmo, porque a minha vida está mudando, já mudou muito. A gente vem numa evolução assim, na velocidade da luz, né? Você E é bem rápida. nossa, mas o seu acompanhamento e a sua amizade, o seu carinho comigo, estão sendo fundamentais nesse processo. Muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço do fundo do meu coração. Você também agradeço muito a Deus, porque a gente vai se formando nesse percurso, né? É esse contato com o outro mesmo que me faz ser É. mais eu, mais Uhum. pessoa, mais humana. E você é alguém que realmente me ajuda muito a ser eu mesma, sabe? Espero não ser porque eu te trago muita dificuldade, né? Só assunto complicado, Eu amo. só desafios. Eu não sou uma pessoa que consegue viver sem desafio. Mas assim, toda pessoa que tem esse impacto com grandes desafios é porque ela é sempre um grande desafio. E você também adora um desafio, né, Lorena? Adoro, eu gosto, Meirinha. Ai, muito bom, muito obrigada mesmo. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aí, que entrou. Tem uma galera aí que entrou aí, tudo assim, acompanhando você, viu, Lorena? Você tá assim. Nós vamos ter que repetir mais lives, assim, para a gente dar mais Vamos. contexto. Eu acho que assim, eu tenho certeza que eu vou receber muitos pedidos de volta para você mais um pouco, porque foi ótimo, tá? Ótimo, ótimo. Que Foi muito bom, bom tô à conversar com alguém disposição. esclarecido, inteligente. É muito gostoso, viu? Muito, Obrigada, muito é sempre um obrigada prazer. mesmo. É só marcar, tá? Só você me mandar aqui a data e o horário da próxima que nós estaremos sempre juntas. Conte Estaremos. Isso mesmo, comigo. exatamente. Você tem muito. A gente pode mudar, pode colocar vários assuntos, né, Lorena? Porque assim, Sim, a gente tem muito assunto para tratar. sim, sim. E E bons da assuntos, próxima, né? e da próxima a gente vai tomar nosso vinho, viu? Fica Ah, muito bom. E combinado. A gente já a se gente vai marcar uma live com o pessoal, já chamando todo mundo para a gente para tomar tomar um um vinho. vinhozinho no Ai, que domingo à delícia. tarde. Fechado, Não vai ser fechado. legal? Vai ser ótimo. Isso. Só que tem que ser muito rápido, porque até no final a gente já começa a falar assim, hã? Hã? Embolado? Então, assim, grande beijo mesmo, viu? Muito obrigada. E, assim, foi um prazer enorme, enorme. Eu que agradeço. Agradeço todos os meus amigos que entraram aí também. Espero que vocês acompanhem a Meirinha para vocês aproveitarem desse conhecimento, dessa generosidade, desse coração enorme que está aí à disposição para todo mundo. Meirinha, muito Com obrigada, viu? certeza. Não, eu que te agradeço profundamente. Beijo muito grande, viu, Lu? Um grande beijo no seu coração. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.